No vídeo de hoje eu vou te ensinar no detalhe como eu fiz meus primeiros R$100 de dividendos na Bolsa de Valores. R$100 é uma marca muito importante para os investidores, que eu não sei se você já parou para pensar, mas representa quase 10% de um salário mínimo no Brasil, que atualmente está em 1.320. Antes de falar para vocês como eu fiz esses R$100, eu preciso explicar que existem algumas formas de você fazer R$100 todos os meses na Bolsa de Valores. Na Bolsa de Valores existem duas formas de você fazer dinheiro. A primeira é através da valorização patrimonial e a segunda é através do recebimento de dividendos. A estratégia de valorização patrimonial consiste em você comprar um ativo, esperá-lo valorizar e vender esse ativo com lucro, liquidando assim o que você fez de aumento patrimonial naquele ativo. Nessa estratégia existem diversos investidores que seguram o ativo durante anos de valorização, que ao vender, se tivesse feito um cálculo de quanto por mês aquele ativo se valorizou, daria um montante de R$100 ao mês, que a gente poderia estar falando de uma renda passiva. Como é o exemplo, se você tivesse investido na BDR de Berkshire Hathaway, a empresa gerida por Charles e Warren Buffett, o montante de R$ 2.222,22 em 2013, você teria mais ou menos R$15 mil, considerando a valorização, 600% desde 2013 até agora. Se considerarmos o lucro que você teve com essa operação, descontando o montante inicial, estaríamos falando de mais ou menos R$13 mil em 120 meses, que ao fazer a divisão daria mais ou menos R$108,27. Isso considerando de renda passiva por mês, a valorização que ocorreu naquele ativo mensalmente até o momento da venda. Se considerarmos esse mesmo montante aplicado em VEG3 desde a sua entrada na Bolsa de Valores, estaríamos falando de uma valorização infinitamente maior. Se tivéssemos investido R$ 2.222,22 na VEG desde 2000, hoje teríamos um patrimônio de mais ou menos R$521 mil, uma valorização de quase 23.400%. Isso considerando um panorama de mais ou menos 23 anos. Se formos considerar o lucro, que daria em torno de R$518 mil, e dividir pela quantidade de 285 meses, que seria a quantidade total de meses que você fez esse investimento, estaríamos falando de uma valorização de R$1.820 ao mês. Quais as vantagens dessa estratégia para atingir uma renda mensal desejável? Em casos de grandes acertos, investir em empresas bem administradas, como essas duas mencionadas acima, você vai ter uma valorização patrimonial muito grande, justamente pelo reinvestimento dos lucros no negócio. Muitas pessoas até comentam, é melhor você deixar o dinheiro na mão de um bom administrador, de um bom gestor, do que ele devolver isso para que você invista por conta própria. Porém, vale ressaltar que foi pego casos esporádicos de empresas. Nem todas as empresas da Bolsa de Valores possuem tantas valorizações como foi o caso das duas mencionadas aqui. A desvantagem dessa estratégia é que você só vai ter lucro com essas empresas que não pagam dividendos no momento que você vai vender os ativos, liquidando a sua posição acionária dentro do negócio. Muitas pessoas que optam pela estratégia de dividendo comentam que essa estratégia de valorização é ruim, porque caso você deseja comprar um passivo, você terá que vender uma parte do seu patrimônio, um ativo, que seria as ações. Imagine que depois de 5 anos investindo, você queira comprar uma casa para morar. Você teria que vender um ativo, que seria as suas ações, para comprar um passivo, que seria a casa para morar. Lembrando que quando eu estou falando passivo referente à casa para morar, é justamente porque ela vai tirar dinheiro do seu bolso, com manutenções, consertos, reparos, entre outras despesas que você vai ter com essa casa. Ao invés disso, existem os ativos, que é o que vai colocar dinheiro no seu bolso, como as ações ou os imóveis para aluguel. Agora vamos falar sobre a estratégia de você fazer R$100 todos os meses
através de proventos, que é, aliás, a estratégia que eu utilizo. Quando falamos de proventos, são todas as remunerações que provê de um ativo, seja ela JCP, dividendo, bonificações, entre outras vantagens que os ativos oferecem para os investidores. As mais comuns quando falamos de empresas listadas em bolsa de valores são JCPs e os dividendos. Os JCPs, ou juros sobre capital próprio, não precisam ter ligação diretamente com o lucro da empresa. É uma forma que a empresa faz para remunerar o dinheiro dos seus acionistas. Para contextualizar, são semelhantes aos juros pagos pelos bancos pelos dinheiros emprestados. E também temos os dividendos, que estão vinculados ao lucro da empresa. A empresa ou os ativos que possuem lucro e distribuem para seus acionistas fazem isso através dos dividendos. Aqui vale mencionar que muitos investidores de grande renome, como Luiz Barsi e Thiago Nigro, utilizam da estratégia de recebimento de dividendo para construção patrimonial. A principal vantagem dessa estratégia é que você não precisa liquidar um ativo seu para comprar um passivo. Você pode comprar esse passivo através do recebimento dos frutos dos dividendos, como é o caso dos JCPs e dos dividendos. Por exemplo, caso você deseje comprar uma casa para morar, você pode parcelar e pagar essa parcela com os dividendos e com os JCPs recebidos. Ou, se preferir, você pode juntar esses JCPs e dividendos e comprá-la à vista. Nessa estratégia com foco em dividendo, nós temos duas divisões primordiais. Uma é a diversificação dos ativos e a outra é a concentração dos ativos. A concentração dos ativos, você vai ter um único ativo, sendo ele ação ou fundo imobiliário, e a diversificação você vai ter uma mescla entre os dois, ações que pagam dividendos e fundos imobiliários. Meus primeiros R$100 de dividendos foram feitos com investimento majoritariamente em fundos imobiliários, que até o começo do ano passado representava mais ou menos 70% da minha carteira de investimentos. Minha estratégia no começo foi focar a minha maior parte em fundos imobiliários porque eles pagam dividendos todos os meses. E com esses rendimentos eu conseguiria comprar mais cotas daquele fundo, aumentando meu patrimônio continuamente. Caso você não saiba, os fundos imobiliários são obrigados por lei a distribuir 95% dos lucros semestrais para os seus cotistas, o que garantem um recebimento contínuo de dividendo. Por exemplo, se você investir R$1.000 todos os meses em fundos imobiliários, no final do ano você vai ter algo em torno de R$12.500 a R$13.000, mais ou menos. No mês seguinte, se considerarmos uma rentabilidade de mais ou menos 0,8%, já estaremos recebendo R$100 de dividendo. E caso isso se mantenha, você já tem R$100 de dividendo garantido todos os meses. Esse cenário seria possível se, por exemplo, investíssemos em MXRF e CPTS, que são fundos imobiliários que os seus dividendos giram em torno de 0,8% a 1% ao mês, isso considerando uma média anual. Ou, por exemplo, uma carteira diversificada com fundos de tijolos e fundos de papéis, que renderia em torno de 0,6% a 0,8% ao mês. Poxa, Léo, mas eu achei que seria algo mais rápido, um ano investindo para receber esse valor mensalmente. Assim como você, eu sou uma pessoa que prezo muito pelo tempo, prezo pela agilidade, mas deixa eu te contar uma coisa. Você querendo ou não, se planejando ou não, esse um ano vai passar para você. E vai passar até que rápido. Caso queira encurtar o caminho, você pode aumentar os seus aportes para R$1.200, R$2.000, o céu é o limite. Caso não seja uma realidade para você investir R$1.000 todos os meses, comece com menos, comece com o que você tem. Eu, por exemplo, comecei investindo R$200 na bolsa de valores. O importante é você adquirir o hábito de investir e sair dessa inércia que você se encontra. Bom, essa foi a estratégia que me fez chegar a R$100 todos os meses de dividendo. Porém, você lembra que a gente comentou que tinha uma outra estratégia que você poderia diversificar entre ações e fundos imobiliários? Essa estratégia é bem positiva porque, além de termos a segurança dos dividendos garantidas pelo fundo imobiliário, também temos o potencial de crescimento exponencial dos dividendos pagos pelas ações. Afinal, quando falamos de fundos imobiliários,
é quase impossível o fundo aumentar o seu lucro em 100% no ano, porque a sua receita é prevista por contratos e normalmente de longos prazos. Como o fundo distribui quase todo o seu lucro, ele não tem potencial para ir comprando mais ativos, afinal ele distribuiu quase todo o seu lucro para os acionistas. Quase sempre é necessário fazer uma nova rodada de captação de recurso, ou também conhecida como subscrição. Já quando falamos de ações, é possível ela fazer sim um aumento de 100% do seu lucro, visto que são empresas que podem reduzir os seus custos de operações e aumentar o seu faturamento. Não é simples uma ação aumentar 100% o seu lucro, porém é possível pelo menos. Se formos analisar grandes investidores, como por exemplo Luiz Barsi Filho, ele é adepto de investir em empresas pagadoras de dividendos e de valorização patrimonial. E sim, existem empresas que conseguem unir os dois cenários para nós investidores. Vamos imaginar numa carteira com divisão igualitária, 50% em ações, 50% em fundos imobiliários. Para atingirmos os R$100 ao mês de dividendo, isso vai variar de acordo com o yield da nossa carteira. O yield é o percentual de dividendo que a carteira irá render mensalmente para nós investidores. Vou pegar a minha carteira como exemplo. A minha carteira gira em torno de 0,5 pontos percentual de yield quando há somente pagamentos de fundos imobiliários, a 1,5 pontos percentuais ao mês quando há pagamentos de fundos imobiliários e ações boas pagadoras. No mês que a minha carteira gira em torno de 0,5 pontos percentuais de dividendo, eu preciso ter no mínimo investido R$20 mil para render R$100 ao mês. Já num cenário onde a minha carteira está rendendo 1,5 pontos percentuais, eu preciso ter mais ou menos R$ 6.666,66 investidos para render os mesmos R$100 de dividendos mensais. E nessa estratégia eu foco em comprar ações boas pagadoras de dividendos, como por exemplo Klabin, Copel, Banco do Brasil, entre outras empresas, e fundos mais diversificados, como fundos de tijolos e fundos de papéis. E o que eu quero que você compreenda é que existem dois caminhos para você atingir essa meta. Qual estratégia você vai seguir depende muito do seu conhecimento, do seu apetite ao risco, da sua característica pessoal. O importante é você fazer algo para sair dessa inércia que você se encontra. Como já dizia o próprio Warren Buffett, se você não encontrar um jeito de fazer dinheiro dormindo, você vai trabalhar até morrer. O importante é que antes de investir ou seguir algumas dessas estratégias que eu comentei com vocês, você estude sobre investimento. Não é só sobre você jogar capital na bolsa de valores, mas sim você alocar ele de maneira inteligente. Quero ressaltar também que nenhuma das empresas ou fundos imobiliários comentado aqui é uma recomendação de compra ou de venda. São somente ativos que eu trouxe para exemplificar a tese que eu estou falando. Peço que, se esse vídeo te agregou de alguma forma, se inscreva no canal, clique no sininho para ficar por dentro de todas as notificações, curte e comenta o vídeo para chegar para mais investidores. Sem mais, agradeço pela atenção e fiquem com Deus.